Olá pessoal, tudo bem? Obrigado por mais uma vez estar aqui nesse vídeo sobre essa série Jesus Cristo, o Rei Judeu das Nações. Então esse é o segundo vídeo dessa nossa série. Aí o título desse vídeo é Autoridade de Cristo e as autoridades entre aspas, né? Então é mais ou menos um aprofundamento, né, do que nós começamos um aprofundamento e uma continuidade, né, do que nós começamos a conversar no primeiro vídeo. E aí o foco é nós lembrarmos que apenas Deus pode ter autoridade. Na verdade não é que Deus pode, né? Deus tem, Ele é toda a autoridade. E por que apenas Ele? Porque somente Ele age com amor e justiça, né? Ainda que você pegue o rei Davi, né, o bem-sucedido reinado de Davi, o bem-sucedido reinado de Salomão, ainda que sejam pessoas do reino de Deus, grandes homens da história, aí, no meio do povo de Deus, no meio dos judeus, você vai encontrar sempre aspectos de injustiça ou de falta de amor incondicional, né? Deus é a fonte de toda autoridade, só Ele pode exercer autoridade, porque só Ele ama de forma incondicional, Ele é Pai, Ele é Criador e Pai. É nesse aspecto que nós precisamos conhecê-lo e se relacionar com ele, né? A ética judaico-cristã não poderá ser aplicada no futuro. Que coisa, né? Então essa frase é de um dos diretores da Organização Mundial da Saúde. Olha que coisa, né? Esses órgãos não deveriam ter poder de autoridade sobre os países, né? Eles não deveriam agir como se fosse presidente dos países, né? Porque a ONU é uma organização privada. E se para quem, claro que muita gente sabe, mas talvez você não saiba, o segundo maior aplicador, vamos chamar assim, né? Mantenedor, mas aplicador da Organização Mundial da Saúde é o tio Bill. Então dei uma investigada aí, né? Então o tio Bill, que há muitos anos vem investindo em imunização artificial, né? Imunização química, ele é o segundo maior mantenedor da Organização Mundial da Saúde, né? Então um desses diretores deixou isso registrado em uma das reuniões que aconteceu com todas as autoridades e membros da ONU. Isso aconteceu em 1992, já faz bastante tempo, né? Então esse processo de retirar qualquer coisa que tenha a ver com o reino de Deus das diretrizes da ONU, das ações da ONU, isso já é uma ação antiga, né? Isso já vem acontecendo há bastante tempo, né? E essa é a frase dele, nós não estamos inventando nada. Depois vocês têm todas as referências aí para vocês conferirem, né? Então é uma organização que não quer que aquilo que tem a ver com o reino de Deus seja aplicado no mundo, tá certo? Então isso é importante que isso fique muito claro. A pergunta é, nós precisamos ou deveríamos nos sujeitar a autoridades que explicitamente combatem e rejeitam os princípios do reino de Deus? Então essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Responder à luz do quê? À luz do reino de Deus, à luz das Sagradas Escrituras, ouvindo Deus Pai, né, por meio de Jesus Cristo. Nós precisamos perguntar isso. Se nós olharmos lá para o começo do século XX, embora ainda não existisse a ONU, né, se nós olharmos tudo que foi feito ali no começo do século XX para combater o vírus que depois a ciência ficou sabendo que é o H1N1, né? Então isso depois de muitos anos, praticamente todas as ações que foram feitas ali no começo do século XX estão sendo trazidas para hoje, né, como se fossem a verdade, a despeito do que os princípios de Deus falam a respeito de saúde, de prevenção de saúde. Há princípios claros e orientações claras nas Sagradas Escrituras sobre como nós cuidarmos da saúde, como nós garantirmos a nossa saúde. Deus deixa claro quem que vai ter saúde e em que condições essas pessoas vão ter saúde, né? As pessoas que confiarem nele, que confiarem nos seus princípios, que serem fiéis ao seu plano de estabelecimento da sua vontade, do seu reino aqui na terra. É isso que Deus questiona em relação ao seu povo que acabou sendo levado cativo porque não compreendeu.
que a única forma de haver justiça, que a única forma de nós termos vida plena é confiar nos princípios de Deus. Os homens e as organizações que são inimigas de Deus, que combatem os princípios do reino de Deus, elas não vão, ainda que elas quisessem, elas não vão garantir a nossa vida, a nossa saúde, a nossa felicidade. Quem garante a vida plena é Deus Pai, por meio de Jesus Cristo. O que vem acontecendo desde o começo do século XX, por meio dessas estratégias dissimuladas de controle populacional, né, de direito sexual reprodutivo, e tantas narrativas que parecem ser coisas boas, mas são narrativas que se afastam dos princípios de Deus, né, que enganam muita gente, que enganam muitos cristãos. Então, isso que está acontecendo, isso que vem acontecendo em relação ao assassinato em massa de crianças em gestação, eu tenho certeza que Deus também nunca imaginou que nós pudéssemos cometer tamanha barbaridade. Nós precisamos nos arrepender, né? Precisamos nos arrepender muito pela nossa nação, pelo tanto de crianças que são assassinadas ainda no processo de gestação. Então, o reino de Deus é o reino dos filhos, dos diferentes filhos que confiam na autoridade do Pai e que agem de maneira a agradar o coração do Pai e não agir de maneira politicamente correta, agradando os sistemas e as pessoas que vivem em mentira e que vivem em corrupção. Então, que Deus nos ajude. Nós somos incapazes de viver nessa dimensão. Foi por isso que Jesus Cristo veio. Foi por isso que o Espírito Santo foi enviado, para capacitar a mim, para capacitar a você, para nós não temermos nada, para nós confiarmos completamente naquilo que o Pai tem para nós, naquilo que o Pai tem em plenitude para nós, para nossa família. Confiarmos nisso, andarmos nisso, isso não pode só fazer parte da nossa crença, né? Isso precisa fazer parte do nosso cotidiano. A nossa vida precisa ser diferente e nós precisamos contar com essa graça de Deus que vai nos capacitar a nos arrepender dos nossos maus caminhos e nos voltar para o reino desse Pai amoroso. Então que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos capacite, que Ele continue guiando-nos em toda a verdade, né? Até a próxima.